A inteligência emocional não é algo novo, não é um conceito novo. Daniel Goleman trouxe esse conceito em 1996, abraçando esse processo de trazer para nós o entendimento e a importância da inteligência emocional para a nossa vida como um todo. E aqui eu trago para vocês elementos, materiais, informações, conteúdos a respeito do uso da nossa inteligência emocional dentro do ambiente profissional. E o tema de hoje que a gente vai trazer para o nosso vídeo, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, é muito importante para que a gente possa continuar divulgando as nossas informações, continuar crescendo e continuar levando essa mensagem para outras pessoas quando você se inscreve no canal, quando você deixa o seu like, quando o YouTube reconhece que isso que nós estamos trazendo aqui tem uma determinada relevância, uma determinada importância. E eu agradeço imensamente a sua contribuição nesse sentido, porque é só você tocar o dedinho aí, se inscrever, comentar, trazer o seu like e a sua contribuição para o nosso canal, que nos ajuda demais dentro desse processo. E o nosso tema do vídeo de hoje é como desenvolver a inteligência emocional para você se destacar na sua carreira. No dia a dia, com os meus atendimentos em terapia, muitas pessoas me procuram nessa fase da transição de carreira. Seja porque elas já estão numa idade em que elas querem mudar, seja porque elas não têm mais aquele brilho nos olhos diante daquilo que elas fazem, ou mesmo elas estavam dentro de um processo de autoconhecimento e ainda estavam tentando e observando qual era a melhor carreira para desenvolver, e dentro desse processo elas encontram aí na inteligência emocional esse suporte, na inteligência emocional essa contribuição como uma ferramenta em que elas podem se desenvolver, em que elas podem se destacar e, claro, fazer essa parte aí da transição de carreira algo menos desafiador, algo mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Então, eu trago também um case hoje de uma cliente minha que eu atendi em 2022, final de 2022, meio do meio para o final, né? O nosso processo começou em julho e depois se estendeu até o final de 2022. Essa cliente nos procurou para fazer sessões de PNL, porque ela já conhecia a programação neurolinguística, já sabia dos benefícios, e quando ela viu que o nosso processo era voltado para a questão profissional, isso chamou atenção e aí foi o que fez ela se conectar conosco, porque ela tinha em mente que ela queria crescer ali dentro do processo da carreira dela naquele momento. Não era especificamente uma transição de carreira, mas era uma transição de nível de carreira, vamos dizer assim. Ela estava se desenvolvendo e ela queria se desenvolver um pouco mais ali onde ela estava trabalhando. E quando ela me conectou, foi muito importante e significativa essa abordagem dela, porque ela chegou para mim querendo saber como é que ela fazia para encontrar o cliente dela de 1 milhão. Ela trabalhava numa corretora, uma grande corretora do mercado, e ela já fazia vários movimentos nesse sentido do crescimento dela dentro do aspecto profissional. E ela aproveitou dentro das sessões de PNL para conseguir desenvolver mais esses movimentos que ela já estava fazendo, esse aperfeiçoamento da própria carreira ali naquele momento. E aí, como é que nós trabalhamos então esses processos, né? Trazendo para ela principalmente a consciência de quais barreiras ali impediam ela naquele momento, no sentido de encontrar esse cliente, quais eram as travas e os bloqueios que mentalmente e emocionalmente ela poderia perceber e que faziam com que ela, ao invés de atrair o cliente para si, ela rejeitasse. E foi assim que a gente trabalhou o processo de 10 sessões que ela fez conosco em relação a esse movimento profissional. Ela já tinha uma visão muito potente daquilo que ela era capaz de fazer, então ela tinha ali, né,
ela já tinha feito um processo de autoconhecimento que trazia para ela autoconfiança, ela era uma profissional muito engajada naquilo que ela fazia, ela gostava daquilo que ela fazia, não era só a questão financeira, mas dentro desse movimento de trabalho, ela gostava muito daquilo que ela fazia e ela estudava para aquilo, e ela se desempenhava e se desenvolvia nesse movimento de ascendência. Pela própria conta e risco dela também, ela fazia uns movimentos de estar num ambiente onde as pessoas da empresa dela podiam crescer mais, né? Então, assim, ela tomava iniciativas, ela era muito proativa. Ela tomava iniciativas mesmo que a equipe dela não fizesse parte dessas iniciativas, mesmo que a gestora dela na época não fizesse parte dessas iniciativas. Então, ela era muito proativa nesse sentido. E aí, o que aconteceu? Com as sessões que nós fizemos com ela de PNL, ela conseguiu olhar exatamente o que é que estava impedindo a ela de encontrar e de se conectar com esse cliente que ela queria, que era o cliente de 1 milhão. Dentro dessa movimentação em que ela ia fazendo os estudos, em que ela também mudava o próprio ambiente, porque ela passou a estar em ambientes onde as pessoas a conheciam, sabiam do trabalho dela, sabiam da performance dela dentro da empresa e podiam ali trazer indicações para ela dessas pessoas que possibilitariam ela encontrar esse cliente aí de 1 milhão, né? E ela fazia esses movimentos sabendo que isso iria acrescentar para ela algo de bom. Além dela poder crescer profissionalmente, ela também crescia e se fortalecia dentro das relações interpessoais dela. Ela sabia exatamente os ambientes em que ela frequentaria, as situações que possibilitariam ela de se conectar com pessoas que dentro de um ambiente de networking trariam essas possibilidades dela conhecer mais clientes com esse poder aquisitivo que chegassem a ela trazendo essa carteira aí de 1 milhão de reais, né? E ela fazia esses movimentos. E aí, dentro desse período que foi de julho até dezembro, além dela não encontrar só um cliente de 1 milhão, porque nesses movimentos ela acabou encontrando mais pessoas e até com muito mais poder aquisitivo do que só 1 milhão de reais, ela também foi vista pela própria empresa. Ela também foi vista lá na empresa dela como a melhor do time, né? Dentro da área dela, ela foi eleita a melhor do time, ela recebeu premiações, ela recebeu reconhecimento da empresa nesse sentido, e ela recebeu tanto nesse movimento que ela fez que ela acabou, acho que em dezembro, não me lembro se dezembro ou se foi janeiro de 2023, que ela acabou indo para Miami fazer um curso de especialização pago pela própria empresa para que ela pudesse se desenvolver mais, para que ela pudesse crescer mais nesse sentido. Então, o que eu trago para você com essa história, né? O que eu trago para você com esse case? A visibilidade de que quando você se coloca nesse movimento de enxergar o teu potencial, ao mesmo tempo enxergar como é que as tuas emoções estão funcionando e trazer para esse cenário os ingredientes que você mesma, que você mesmo já possui para melhorar a tua performance profissional, né? É um grande ganho para todo mundo, para você, para o lugar que você trabalha, se você é um profissional autônomo, profissional liberal, para você mesmo, né? Para a tua própria empresa, para o teu próprio negócio e para onde você está inserido, porque a inteligência emocional ela traz para você essa segurança, essa autoconfiança, esse autocontrole diante dos reveses e das situações que a gente enfrenta no dia a dia. Essa mobilização de aptidões, de habilidades, de competências, de capacidade que a gente já tem, mas que muitas vezes a gente não olha e não agrega no dia a dia porque passa batido, ou porque a gente está agindo no piloto automático, ou porque a gente acaba se distraindo com outras coisas e a gente não vê essa movimentação com clareza. Então, é nesse sentido que você tem que pensar aí o teu processo com a inteligência emocional. E você pode muitas vezes se perguntar, né? Foi até um Reels que eu gravei hoje para ir depois postar no nosso Instagram mais ali na frente. Se todo mundo tem a capacidade de desenvolver a inteligência emocional. E eu te digo que sim, todo mundo tem.
Basta que você se coloque nesse movimento, primeiro, de autoconhecimento, segundo, de autocontrole, porque você vai precisar enxergar as suas emoções e entender como é que elas se processam para que você possa controlá-las no dia a dia, para que elas venham a te auxiliar ao invés de te prejudicar. A motivação para que você se mantenha em aprendizado contínuo, em crescimento, em busca de desenvolvimento. E aqui, essa que vos fala pode te auxiliar tanto com a PNL, quanto com o Theta Healing, quanto com a terapia multidimensional, quanto com outras ferramentas holísticas aí que a gente tem nas mãos e podem fazer você enxergar os teus próprios potenciais sem se basear na comparação das outras pessoas, porque uma coisa que a gente tem a tendência a fazer muito é de se comparar. A nossa trajetória não tem nada a ver com a trajetória das outras pessoas. Eu não tenho a bagagem que você tem, eu não tenho o conhecimento que você tem e vice-versa. Então não tem como a gente se comparar. Nós somos pessoas únicas e cada um de nós traçou um movimento profissional diferente, uma trajetória dentro da carreira diferente. E quando a gente entra nesse processo de porque fulano faz a mesma coisa que eu e tá muito mais bem sucedido, tá muito mais bem desenvolvido, a gente perde demais nesse movimento. Então a gente tem que começar a se capacitar das nossas próprias habilidades e competências, né? Dentro desse processo, você tem que também enxergar qual é a tua visão de sucesso dentro do seu trabalho e enxergar e entender também, acredito eu que seja um tema para um outro vídeo que a gente faça aí mais à frente, quais são os motivos que te trazem realização na sua carreira e na vida profissional hoje. Sucesso e realização são coisas distintas e você tem que começar a pensar nessas ferramentas como coisas distintas. O sucesso, ele é para fora, ele é ativo, ele é movimento, ele é levar você para o reconhecimento das outras pessoas muitas vezes, é te colocar sob os holofotes muitas vezes, porque você passa a receber reconhecimento através do seu sucesso dentro da sua vida e da sua trajetória profissional. A realização é diferente. A realização ela é interna, ela é intrínseca. A realização ela vem daquilo que você faz, do que te motiva a fazer. Então, é algo que é introspectivo, é algo que você recebe dentro de você, dentro da tua satisfação. Eu me encontro satisfeita hoje naquilo que eu faço. Eu me encontro realizada hoje naquilo que eu faço. Então é muito diferente do aspecto que você observa quando você está se movimentando para o sucesso. Muitas vezes você pode achar que eles são iguais, mas eles são complementares na verdade. E aí só a tua trajetória é que vai mostrar para você se realmente você atingiu o sucesso ou se você está muito mais realizado com aquilo que você faz hoje. Ou se você teria outros ingredientes aí que modificariam, que poderiam te trazer um outro lugar nesse processo aí da sua carreira e da sua vida profissional. Entende a diferença? Então, é só dentro do seu processo de autoconhecimento que você pode trazer essas respostas para você. Não tem chavinha mágica, não tem receita de bolo. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente gosta de falar sobre isso. Não existe uma ferramenta única para o processo de autoconhecimento. Para cada um de nós, ele funciona de uma forma. Para mim, as ferramentas que me auxiliam muito nessa jornada foram as ferramentas que hoje eu trabalho como terapeuta. Então, a PNL, o Theta Healing, a terapia multidimensional, os próprios mapas de astrologia e de numerologia, que eu também faço, são ferramentas de puro autoconhecimento, que muitas vezes você faz por uma mera curiosidade e larga para lá, guarda na tua gaveta, nunca mais leu, nunca mais se informou e fica ali pescando, querendo informações, querendo milagres, querendo abrir uma caixa de Pandora que não existe. Por quê? Porque o processo é interno, o movimento é interno e você precisa fazer o teu próprio autorreconhecimento de como é que as tuas emoções elas giram aí dentro de você, dentro do seu processo de desenvolvimento de carreira. Para onde que você quer ir? Para onde que você quer chegar? Ivan, tô igual a Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Então, sinto muito, né? Você primeiro precisa parar e integrar as tuas competências e as tuas capacidades para ver para onde você quer chegar.
Ah, Ivan, mas eu tenho que pensar sobre isso mesmo? Eu tenho que fazer isso? É uma decisão adulta, é uma escolha adulta. Nós, enquanto adultos, buscamos essa realização pessoal. Quem não precisa se interessar por isso, quem não precisa levar isso em consideração, são as crianças. E aí eu digo que a sua maturidade emocional talvez não esteja pronta se você pensa nesse sentido, que vai dar muito trabalho, que você não sabe por onde começar, que você nem acha que isso é para você. Então eu sinto muito, você ainda está na infância emocional e talvez não esteja pronta, nem pronto para começar a fazer esse movimento de traçar, né, os teus objetivos e trilhar o seu próprio caminho aí dentro da tua responsabilidade e ganho profissional. Quando a gente fala em trajetória profissional, muitas vezes as pessoas atrelam diretamente a trajetória profissional e a carreira só no aspecto financeiro. Só que se você só mira o aspecto financeiro, em certo momento você vai ter uma quebra dessa conexão, principalmente porque o nosso emocional ele não se satisfaz só no aspecto financeiro. E eu não estou aqui dizendo que não tem satisfação financeira dentro do nosso processo, porque tem sim, né? Claro que tem, claro que ele é importante, mas ele não é a única coisa, ele não é a única chave que a gente vai fazer para se movimentar dentro desse nosso processo. Então a gente precisa aí ter muito bem claro e ter muito bem desenhada aí a nossa trajetória, igual essa minha cliente que veio procurando pelo cliente dela de 1 milhão. O foco, o objetivo dela, a meta era esse cliente, só que o ganho dela foi muito maior pelo trabalho que ela fez de desenvolvimento emocional e mental durante o processo. Ela acabou colhendo muito mais recompensas quando a gente vai olhar para todo o cenário que foi construído dentro desse movimento, tá certo? Espero eu que tenha feito sentido aí para você. Deixo aqui a minha gratidão se você já é inscrito no nosso canal, se você já acompanha nossos conteúdos aí desde que a gente abriu o canal. Se você está chegando agora e esse é o seu primeiro vídeo, que você seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui. Deixe os seus comentários, deixe o seu like, porque é muito importante para que o YouTube reconheça aí a importância e a relevância das nossas informações. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.